Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. A nossa aula de hoje será sobre correção de exercícios sobre processos de formação de palavras da língua portuguesa. Vamos conversar sobre os processos de derivação, processos de composição e outros. Quando se fala em derivação, o que nós temos? Na derivação, nós temos uma palavra primitiva, uma palavra que existe na língua portuguesa, e nós colocaremos um termo nesta palavra, ou um prefixo, ou um sufixo, ou prefixo e sufixo, ou outros processos. O mais importante é reconhecer que quando se fala em derivação, nós temos apenas um radical, apenas uma base. Então, por exemplo, feliz. Quando se fala em composição, nós temos mais de um radical. Então, por exemplo, mesa redonda. Observe que em mesa redonda, né? O que nós temos? Nós temos mesa, que é uma palavra, né? Um radical, aqui mes, e temos também redonda. Então, quando se fala em derivação, apenas uma palavra, um radical. Quando composição, mais de um radical. E aí vamos tentar resolver e eu vou retomando algumas observações, certo? Assinar a alternativa em que o processo de formação de palavras está corretamente indicado. Bom, então eu quero um processo de formação de palavra que está corretamente indicado. Então vamos lá. Sociologia. Sociologia é derivação prefixal ou prefixação? O que é derivação prefixal? Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Aí eu formo a palavra infeliz. Observe que eu coloquei um prefixo antes da palavra primitiva. Isto é derivação prefixal. Se eu pegasse e escrevesse felizmente, agora eu teria o quê? Uma derivação sufixal. Nesta situação, o termo sociologia, ele é formado pelo processo que nós chamamos de hibridismo, um processo de formação de palavra chamado de hibridismo. Por que hibridismo? Pois eu tenho dois termos de línguas diferentes. Sócio pertence ao latim, e logia pertence ao grego, sim? Então, o que acontece? É a formação de palavras com morfemas de línguas diferentes. Então, cada um destes morfemas, sócio pertence ao latim, logia pertence ao grego. Um outro exemplo é automóvel, não é? Automóvel também é hibridismo. Por que também nós estamos falando aqui de hibridismo? Porque auto é um morfema que pertence ao grego e móvel, um morfema que pertence ao latim, certo? Então, quando se fala em morfemas de línguas diferentes, nós temos aí o processo de formação chamado de hibridismo. Então, esta está incorreta. Depois, redondo. Em escol, B. Redondo. Em escol, a cerveja que desce redondo. Nós temos derivação sufixal ou sufixação. Como eu disse, eu dei o exemplo de sufixal aqui, infelizmente, certo? Então, este é um exemplo de sufixal, porque eu coloco um sufixo após a palavra primitiva. A palavra redondo, na verdade, ela sofreu o que nós chamamos de derivação imprópria. Nós chamamos de derivação imprópria. A derivação imprópria se dá pela mudança de classificação aí de uma palavra, né? Classificação morfológica a depender do contexto. Então, por exemplo, redondo. Se eu dissesse redondo, você me diria, bom, redondo é um adjetivo, é algo que nós utilizamos para dar característica e o adjetivo modifica quem? Substantivo. Aqui, em escol, a cerveja que desce redondo não pode ser adjetivo, porque cerveja é feminino e, na verdade, o que está fazendo? Não está modificando o substantivo cerveja. Está o quê? Modificando o meu verbo descer. Então, isto aqui é um advérbio, sim? Então, olha lá, um adjetivo, né? Se eu dissesse banco redondo, isso é um adjetivo. Agora, aqui não está funcionando como adjetivo, ó. Em escol, a cerveja que desce redondo. Então, nós já sabemos
que aqui nós temos a chamada derivação imprópria, certo? Então, o que é derivação imprópria? Derivação imprópria nada mais é do que pegar uma classe de palavra, né? Uma classe de palavra e transformá-la, né? E mudá-la para outra. Transformá-la em outra classe de palavra. Então, aqui nós temos redondo, que é um adjetivo, e que aqui nesta oração, no contexto, funciona como um advérbio. Então, já eliminamos a alternativa B. Sim, já eliminamos a alternativa B. Vamos pensar em um outro exemplo. Se eu dissesse assim, ó, pobre. Pobre é um adjetivo, certo? Um homem pobre, um adjetivo. Só que se eu digo o pobre, eu peguei o adjetivo pobre e mudei para um substantivo, sim? Então, derivação imprópria é quando, novamente, ocorre uma mudança de classificação de uma palavra, dependendo do contexto, ok? Vamos pensar em enlouquecer. O que é enlouquecer? Enlouquecer para síntese, né? Está aqui como para síntese. Vamos confirmar se isto é uma derivação realmente. Bom, quando se fala em parassíntese, o que é parassíntese? Parassíntese ou derivação parassintética. Então, aqui, a derivação parassintética é quando ocorre o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Então, há uma palavra primitiva. Então, eu coloco no mesmo instante prefixo e sufixo. Vamos colocar este exemplo aqui, infelizmente. Ó, infelizmente. Qual que é a palavra primitiva? Feliz. Eu coloquei um prefixo e coloquei um sufixo, só que isto aqui é derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque eu coloquei o prefixo e o sufixo em momentos diferentes e não simultaneamente. Agora, quando eu digo assim, ó, vamos pensar em um exemplo de derivação parassintética. Eu vou colocar aqui envelhecer. Envelhecer. Qual que é a palavra primitiva? Velho. Eu coloquei agora um prefixo e um sufixo no mesmo instante. Então, isso aqui é derivação parassintética, ou seja, parassíntese. Como que fica mais fácil de resolver esta questão? Faz assim, ó. Tira o prefixo. Existe felizmente na língua portuguesa? Existe. Retira o mente. Existe infeliz? Existe. Então, já sei que o prefixo e o sufixo foram colocados em momentos diferentes. Por quê? Ao retirar o prefixo e ao retirar o sufixo, as palavras existem na língua portuguesa, sim? Exemplo agora com derivação parassintética. Vou tirar o prefixo. Existe envelhecer na língua portuguesa? Não. Existe em velho? Não. Então, eu já sei que eu peguei uma palavra primitiva velho e coloquei simultaneamente o prefixo e o sufixo. Vamos ver em enlouquecer? Qual a palavra primitiva? Louco. Existe louquecer? Não. Existe na língua portuguesa em louco? Também não. Então, eu já sei que eu coloquei, que nós colocamos prefixo e sufixo, o quê? No mesmo instante, não é isso? Sufixo e prefixo simultaneamente. E o que é derivação parassintética? Parassíntese. Nada mais é do que ocorre o acréscimo de um prefixo e um sufixo, não é? Só que este acréscimo é simultâneo. Então, parece ser esta o gabarito. Alternativa C. Vamos confirmar. Combate, do verbo combater, derivação imprópria. O que nós conversamos a respeito de derivação imprópria? Nós já conversamos sobre isso, não foi isso? Aqui na alternativa B. Nós conversamos o seguinte, que a derivação imprópria se dá pela mudança, não é isso? De classificação morfológica de uma palavra. Mas observe que redondo, adjetivo, redondo, advérbio, são as mesmas palavras, não é? Só muda a classe de palavra. Um momento, de acordo com o contexto, eu tenho um adjetivo, e em um momento, de acordo com o contexto, eu tenho um advérbio. Agora, então, observe que derivação imprópria não há acréscimo nem retirada, né, de prefixo ou sufixo. Agora, a derivação
Então, não, isso aqui, ó, observe, combate, combater. Isto não pode ser derivação imprópria, sim? Agora nós vamos então conversar que tipo de processo sofreu este verbo combater. Aqui nós temos a chamada derivação regressiva. O que é derivação regressiva? A derivação regressiva é quando um verbo que indica ação, ó, combater, um verbo que indica ação, certo? Ele vai servir de base para a formação de um substantivo abstrato, o combate. É quando eu pego um verbo e transformo este verbo em um substantivo. Observe que ocorre a ideia de regressão. O que é a ideia de regressão? A diminuição do vocábulo. Então, ó, combater, eu vou reduzir, não vou? Vou transformar em combate. Então, isto, derivação regressiva, certo? Nada mais é aí, o que ocorre? O verbo vai perder sempre a sua terminação, tá? Que é essa vogal temática do verbo, mais essa desinência de infinitivo, e vai dar lugar a uma desinência nominal, neste caso, o e. Vamos pensar em um outro exemplo. Eu tenho a palavra atrasar. Um verbo, certo? Um verbo que indica ação. Eu vou retirar a vogal temática deste verbo, vou retirar a desinência R, sim, ó, vou retirar a vogal temática, mais a desinência aqui de infinitivo R, e vou dar lugar à vogal temática nominal, vou transformar em um substantivo, atraso, certo? O atraso, tudo bem? Então, isso é derivação regressiva. Então, já eliminamos a alternativa D. Para confirmar a E, pobre. Em o pobre merece ajuda. Eu acabei utilizando este exemplo quando eu falei de derivação imprópria, não foi isso? Então, nós já temos aqui, não pode ser derivação regressiva, porque o substantivo, não é? Este substantivo, ele não é derivado de verbo, sim? Então, isso aqui é derivação o quê? Imprópria. Imprópria. Então, vamos colocar aqui, ó, imprópria. Por que derivação imprópria? Porque eu tenho pobre, né, que é um adjetivo, o homem pobre. E quando eu digo o pobre merece ajuda, eu transformei este adjetivo, pobre, em um substantivo. Portanto, confirmado gabarito C, certo? Vamos ao próximo exercício. Ó, então, assim, só para fazer um resumo, nós já conversamos aqui sobre derivação, certo? Os processos de derivação. Então, falamos sobre derivação prefixal, falamos sobre derivação sufixal, falamos sobre derivação imprópria, derivação regressiva e derivação parasintética, certo? Então, os 5 tipos de derivação nós já conversamos. Então, de novo, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva, sim? E acabamos conversando também sobre um outro processo de formação de palavra que é chamado de hibridismo. Vamos ao próximo exercício agora. Número 2. No fragmento. Estava Cirino fazendo o inventário da sua roupa, e já começava a anoitecer. Considerando o processo de formação de palavras, a palavra anoitecer é uma, vamos ver, ó, anoitecer. Opa, escapou. Qual a palavra primitiva? Noite. Vamos fazer aquele teste? Nós já sabemos que a palavra primitiva é noite, há um prefixo e há um sufixo. Agora vamos confirmar. Existe na língua portuguesa a noite desta forma, junto? Escrito assim, junto? Não. Existe na língua portuguesa anoitecer? Também não. Então, eu já sei que nós temos o acréscimo simultâneo de um prefixo e um de prefixo e sufixo. Derivação parasintética, não é isso? Então, já marcamos aqui o nosso gabarito C. Aqui é para que o aluno confundisse com derivação prefixal e sufixal, certo? Então, vamos fazer daquela forma.
Se eu retiro o prefixo e retiro o sufixo, não é? Ao retirar o prefixo, a palavra perde o sentido, ela não existe na língua portuguesa. Ou ao retirar o sufixo, a palavra não existe na língua portuguesa, nós já sabemos que ocorreu o quê? O acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Agora, se eu pegar uma palavra, retirar o prefixo e a palavra continua com sentido na língua portuguesa, e ao retirar o sufixo a palavra também continua com sentido, existe essa palavra na língua portuguesa, eu já sei que é derivação prefixal e sufixal, sim? Então, gabarito C. Vamos ao próximo exercício. Imprópria não pode ser por quê? Porque a imprópria é quando se dá a mudança da classe de palavra de acordo com o contexto. A regressiva é quando eu pego um verbo de ação, não é isso? E a partir deste verbo de ação eu formo um substantivo abstrato e, portanto, já falei sobre derivação prefixal e sufixal, confirmando aí gabarito C para a sintética. Vamos ao próximo exercício. Número 3. Assinale a alternativa em que a palavra formou-se por derivação regressiva. Vamos lá, regressiva. O que é regressiva? Vamos pensar no exemplo. Atrasar, um verbo, ele perde a sua vogal temática, o A, e também a desinência de infinitivo, este R. E dá lugar a quê? Dá lugar à vogal temática nominal, e aí eu tenho o quê? Um substantivo, não é isso? Então, o verbo no infinitivo serve de base para a formação de um substantivo. Aqui, o termo atraso. Então, vamos lá. Infelizmente, qual a palavra primitiva? Feliz. Já sei que há um prefixo e há um sufixo. Vamos ver. Retira o prefixo. Felizmente, existe na língua portuguesa? Existe. Tira o sufixo. Infeliz, existe na língua portuguesa? Existe. Então, eu sei que isto é uma derivação prefixal e sufixal, pois esta palavra recebeu prefixo e sufixo em momentos diferentes. Agito. Qual a palavra primitiva? Olha lá. O que eu tenho? Agitar. Não é isso? Eu tenho aqui o agitar. Então, o que eu sei? O que aconteceu? O que eu fiz? Eu retirei a vogal temática A, retirei a desinência de infinitivo R e formei um substantivo. Então, o meu verbo, que indica ação, serviu de base para a formação de um substantivo. Então, o que nós temos aqui? Derivação regressiva. Parece ser o gabarito B, não é isso? Agora, alternativa C, qual a palavra primitiva? Papel. Então, eu tenho um substantivo papel como palavra primitiva que recebeu o sufixo aria para formar um outro substantivo. Então, o que nós temos? Derivação sufixal. Infelizmente, derivação prefixal e sufixal. C, derivação sufixal. E agora emudecer. Vamos ver? Qual a palavra primitiva? Mudo. Então, vamos tentar. Retira o prefixo. Mudecer existe na língua portuguesa? Não. Retira o sufixo emudo existe na língua portuguesa? Não. Então, nós já sabemos que a palavra emudecer recebeu um prefixo e um sufixo, não é isso? O que aconteceu aqui? O acréscimo de prefixo e sufixo, o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Então, como que é o nome dessa derivação? Parasintética, certo? Então, confirmado, gabarito B, de boa classificação, certo? Deixa eu só comentar rapidamente sobre o processo de composição, que eu disse anteriormente que o processo de composição ocorre quando nós temos aí duas palavras, né, primitivas, duas bases. Então, vamos pensar assim, dois radicais, não é isso? Eu usei o termo dois radicais. Nós temos dois tipos de composição, certo? Nós temos a composição por justaposição,
E nós temos a composição por aglutinação. Composição por justaposição, nesse tipo de composição não há perda de elementos estruturais nem fonéticos ao radical. Então, o que acontece? Por exemplo, pontapé. Observe que eu não perdi nenhuma palavra. Como assim? Eu tenho a palavra ponta e tenho a palavra pé, certo? Então, não há perda de nenhum elemento estrutural, nem elemento fonético. Já na aglutinação, vamos pensar em outro exemplo. Eu coloquei aqui o pontapé e palavras com hífen também, tá? Como, por exemplo, mesa redonda e guarda-chuva. Olha lá, eu tenho guarda e tenho chuva. Então, este processo... justaposição, composição por justaposição. Agora, a aglutinação, o que acontece? Há perda de elemento estrutural e fonético nos radicais, sim? Então, vamos pensar em um exemplo aqui. Lobisomem. Lobisomem, o que nós temos aqui? Nós temos lobo mais homem. Então, observe que há perda de elemento. Certo? Ocorre a perda de elemento. Vamos pensar em outro. Planalto. Planalto. O que nós temos em planalto? Plano mais alto. Certo? Então, justaposição, não há perda de elemento. Aglutinação, aglutina. Ocorre a perda de elemento. Tudo bem? Logo no início da aula, eu comentei sobre hibridismo e eu acho muito importante falar também sobre esse processo de onomatopeia, tá? Que é um processo caracterizado por formar palavras aí que imitam ou reproduzem os sons dos seres animados ou inanimados. Exemplo, tic-tac. Tudo bem? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E, se possível, divulgue o canal para poder colaborar com a professora. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.